A todos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos juntos para alegrar no Senhor. E esperamos que esta noite, o irmão, a irmã, possa ser alcançado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero que está fazendo a abertura desta reunião, saudando a todos, irmãos, amigos, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa receber essa paz, essa comunhão de Deus na sua vida, para que você tenha uma noite maravilhosa e possa encarar um novo dia na presença de Deus, se o Senhor permitir, né? E Ele vai permitir, Ele vai nos ajudar, vai nos dar graça, e nós seremos mais do que vencedor. Eu quero estar lendo a palavra de Deus na carta de Filipenses, capítulo 4. Depois estaremos conversando, falando desta passagem. E esperamos que ela possa alcançar os nossos corações. Nós daqui um pouquinho estaremos ouvindo nosso irmão Rafael cantando um louvor com os nossos irmãos. E juntos nós estaremos passando por um pouco de tempo unidos em espírito. Que o irmão, a irmã possa estar convidando, né, outros para que estejam participando. E após essa live, que nós venhamos estar orando a Deus, porque estamos uma semana em oração. Vamos estar todas as noites buscando a Deus. Temos que buscar de todo o nosso coração, para que o Senhor Deus possa ouvir o nosso clamor e estender as suas mãos, e que nós não venhamos passar por provas além daquelas que nós possamos suportar. Mas se passarmos por prova, que o Senhor Deus possa estar nos ajudando e nós vamos vencer. Então vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, ler na carta de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amados. Vamos ao versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquieto por alguma coisa, por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. Vou ler só até aqui, depois o Senhor Deus dando graça, vamos estar comentando, né, até o versículo 9. Então, nesse momento, eu vou convidar nosso irmão Rafael para que esteja adorando a Deus com louvor conhecido, e os irmãos vão poder estar também adorando a Deus. Lembra que o Senhor Deus está presente. Aonde tem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Não se sinta sozinho. Sinta o Senhor Jesus Cristo ao seu lado, e Ele está no nosso meio. Cada dia podemos sentir. Tenho visto, às vezes, os irmãos dizem que têm orado pelas madrugadas. Os irmãos têm sentido a manifestação de Deus, têm visto Deus operar. Por quê? Deus está presente. Deus ouve a oração do justo. Então, irmãos, sinta o Senhor Deus ao seu lado. Vou convidar o irmão Rafael para que ele esteja aqui adorando a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Antes de estar louvando ao Senhor Jesus Cristo, gostaria de deixar uns salmos aqui. Salmo 121, que diz assim: Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Nós possamos continuar confiando no Senhor Jesus Cristo, porque breve Ele está vindo buscar o teu povo e resgatará nós desse mundo, né, irmãos?
renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Louvado seja Deus. Nós possamos querer buscar mais sempre o Senhor Jesus Cristo e logo mais estaremos reunidos com todos os irmãos para se alegrar em Cristo Jesus. Assim, agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que maravilha, né, amados? Esse louvor dizendo, renova-me. Oxalá que todos venham estar com esse mesmo propósito, que todos venham estar com esse mesmo objetivo, buscando sempre de Deus a renovação, pedindo para que Ele renova e dá uma nova oportunidade. Ó igreja, amados, enquanto se pode achar, como diz o pregador, profeta Isaías, enquanto se pode achar, busca a Deus, aproveita. Às vezes nós achamos que estamos sozinhos, estamos trancados dentro de casa, parece que nenhum mais estão olhando, parece que não tem mais nenhum irmão. Mas amados, você não está sozinho. Eu sei que todos os irmãos que nós fomos ouvir, todos os irmãos que forem participar dessa programação, todos dizem com uma boca só, saudade. Que saudade. Eu confesso para os irmãos, dói não poder estar junto de vós, na casa de Deus, naquele lugar que o Senhor preparou para nós. Mas nós temos que prosseguir. Por isso que o Senhor Deus tem nos instruído constantemente, para que nós, amados, aprendamos. Porque vão vir dias difíceis, conforme a palavra de Deus tem falado, e dias em que nós vamos querer estar, e não vamos poder. Não está chegando esses dias? Não estamos vivendo isso? E como que nós estamos lidando com essa situação? Como que estamos lidando? Temos esquecido?
Porque às vezes não vemos, ouvimos os irmãos testificarem, mas se os irmãos entrarem, que nós temos dito constantemente, entra no site da obra, entra no endereço eletrônico da igreja de Ribeirão Preto, de outra cidade, e veja que Deus está fazendo maravilha, que Deus está operando maravilha, testemunhos gloriosos, mensagem maravilhosa, para que nós venhamos nos edificar, irmãos. Não se sinta sozinho, não fique sozinho, não se isole, ou fica só ouvindo as notícias, que dá, às vezes dá até uma giriza, né, na vida da gente, não sei nem o que significa aí, mas dá um negócio esquisito, tantas coisas ruins que nós ouvimos, mas o que o Senhor Deus tem falado constantemente no nosso meio, não estejais preocupado, olhamos para o alvo, olhamos para a nossa saída, Deus tem a saída para ti, Deus tem, amados. Então, se nós, amados, tão somente entrar na sua presença, ouvir a mensagem de Deus, que Deus tem dado, Deus tem usado os teus atalaia, e os amados que estão ali pregando, o pastor Adair, outros pastores que nós estamos vendo, tudo assunto, irmãos, eu percebi, não tem outro endereço a não ser o céu. É o que nós devemos estar buscando. Então, quer a vitória? Quer, amados? Veja as mensagens que o Senhor Deus tem usado, os seus atalaia aqui na cidade, pastor Isaías, os outros irmãos. Ontem nós ouvimos o nosso irmão Felipe, e o Senhor Deus vai usar outros irmãos, tudo endereçando ao céu. Preocupa, amados, preocupa, irmãos, com a sua salvação. Não se isole. Às vezes nós vemos as pessoas se isolar, não participar. É um momento que nós temos uma hora, eu principalmente nesses dias de semana de oração, que eu vou estar na direção, é uma hora junto. Amanhã nós temos estudo um pouco mais, mas não tem problema, que seja de 2 horas. E o dia todo Deus deu, o dia todo para você se deleitar, né? Correr, fazer as coisas que você quer fazer, fazer o melhor, para agradar o seu esposo, aí o esposo para agradar a mulher. Mas agora, sacia a sua sede. Agora, mata a sua fome. Come a palavra de Deus. E eu tenho certeza que você está sendo preparado. Os dias que virão, não sei o que vai suceder. Mas o que eu quero é estar na presença de Deus, porque se eu estiver na presença de Deus, eu vou vencer, eu vou conseguir. Ainda há pouco eu conversava com o pastor Isaías, ele falava a questão de Jó. Toda vez que eu ligo para ele, ou nós nos falamos, sempre tem versículo sendo falado, palavras faladas. E Jó, né? Provação que ele passou, a situação que ele inventou, mas em momento algum ele deixou de crer naquele que tudo pode. Em todo instante da sua vida ele adorou a Deus e glorificou o Senhor. E depois, no fim, o Senhor Deus mudou o seu estado. Então são palavras, irmãos, que nós estamos falando, que vai acontecer na sua vida, se tão somente você ouvir a voz de Deus, você dá crédito à palavra de Deus. Então a palavra está bem junto de nós. Ame essa mensagem salvadora. Nós vemos aqui, eu gosto de ler essas cartas, a qual fala o nosso irmão Paulo instruindo a igreja, instruindo os irmãos. E eu sempre leio lá no 1 Coríntios capítulo 11, o primeiro versículo, nosso irmão Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu olho para essa palavra, eu fico olhando e começo a discorrer a história de Paulo, o quanto que ele amava Jesus Cristo, o quanto ele amava essa mensagem gloriosa, irmãos. Ele não tinha sua vida por preciosa,
Ele não amava mais a sua vida do que a Deus. Então ele nos deixou esse legado e que nós também devemos estar preocupados mais com a nossa vida espiritual do que a nossa vida terrena. Temos que nos preocupar mais com as coisas celestiais, irmãos. É tempo de nós, cada dia, despertar, acordar, porque o Senhor Jesus vem para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. E a carta de Filipenses, no capítulo 4, que diz aqui, meus amados, nosso irmão Paulo falando, irmãos, a minha alegria, o meu gozo é de vê-los firmes no Senhor, de vê-los, irmãos, mesmo passando por essas provas, mesmo passando por essa dificuldade, mas firme no Senhor. Não, amados, recue, não desista. Eu sei que a alegria dos ungidos de Deus, principalmente do pastor que está com a responsabilidade nas suas costas, pastor Isaías, não desista, não desfaleça. E como nós temos estado juntos, nós temos tido essa preocupação, porque muitos já não estão naquele mesmo propósito que teve há poucos dias, há 15 dias atrás. Muitos já não estão andando com aquele mesmo objetivo, porque a circunstância da vida tem feito com que muitos tenham sido, muitas vezes, ficado para trás. Eu lembro, irmãos, de quando o Senhor Jesus Cristo olhara para mim com um olhar de misericórdia, de quando eu me afastei, fiquei um pouquinho olhando de longe, mas quando eu olhava para a igreja continuava marchando, o povo de Deus continuava marchando, e eu olhando de longe e vendo que eu estava ficando para trás. E isso aconteceu também na vida de uma irmã ontem que tivemos com ela ali. Ela olhando e sentindo que estava ficando para trás. Amados, não dê esse lado para o inimigo. Não fique olhando de longe. Mas eu quero te pedir, amados, avance. Entra na presença de Deus. Procure, irmãos. Procure Deus. Não deixa Ele. Eu estou vendo a igreja de Deus, uma parte toda, estão orando. Às 3 horas da tarde, estão orando à madrugada. Irmãos, continue nesse propósito. Porque o intuito nosso é como o do nosso irmão Paulo, ver os irmãos regozijando, os irmãos recebendo de Deus as bênçãos gloriosas. Quando nós vemos os irmãos firmes, os irmãos dando testemunho, os irmãos vencendo o pecado, os irmãos vencendo as provas. Amados, tu não sabe quanto é grande a nossa alegria, e quanto é grande também a alegria do nosso irmão Paulo. Então por isso que muitas vezes os ungidos de Deus estão orando, estão se dobrando diante de Deus, estão apresentando a sua vida nas mãos de Deus. Quando eu ouço os irmãos dizendo, o Senhor Deus tem visitado o meu coração, irmãos, a minha alegria, a grande alegria dos homens de Deus que têm estado à frente do trabalho. Porque significa que o irmão está ouvindo a voz de Deus. O irmão está ouvindo a voz do Senhor Jesus. Então a alegria nossa é de quando você recebe as bênçãos de nosso Senhor. E aqui o nosso irmão Paulo estava dizendo, para que os nossos irmãos, Evódia e Sintique, que sintam mesmo, que os nossos irmãos, demais obreiros da obra de Deus, demais ungidos de Deus, sinta, amados, sintam mesmo. Sinta
a necessidade de entregar, a necessidade de estar junto, a necessidade de estarmos dando as mãos nesse momento difícil, irmãos, que a nossa humanidade está passando. Sinta, irmãos, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude as nossas irmãs, que trabalham no Evangelho, que dão testemunho desta mensagem gloriosa. Nosso irmão Paulo dizendo aqui para os irmãos, para que pudesse ajudar aquelas irmãs. E quantas irmãs que têm testificado, quantas irmãs que têm dado testemunho. Ajude elas, irmãos. Para elas vem tribulação, para elas vem dificuldade. Então vamos ajudá-las, vamos esforçá-las, vamos, amados, ajudá-las, para que elas não desfaleçam, mas que elas cada dia sintam também o gozo no seu coração. Eu fico lembrando aqui as nossas irmãs que têm estado constantemente em oração pela Igreja de Deus. Nós temos o grupo de oração, em cada cidade tem o grupo de oração, de irmãs que oram, de irmãs que choram aos pés do Senhor Deus. E o Senhor tem sustentado a sua igreja, Deus tem operado milagre, Deus tem feito maravilha na vida do povo que tem dado ouvido à sua voz. Por causa das orações dos nossos irmãos, das nossas irmãs e daqueles que têm buscado a Deus. Então o nosso irmão aqui diz, ajude essas irmãs, para que elas continuem falando desse evangelho, que o seu testemunho de fé, as suas caminhadas pela face da terra, quando as pessoas olham para nossas irmãs, diz, ali vai uma mulher de Deus. Mas essas irmãs, elas passam por mais provação. Às vezes não passam. Eu não passo, às vezes, um pouquinho de que elas passam. Por causa do seu testemunho. Os homens, parece que quando nós olhamos, é tudo igual. Mas as mulheres, as suas vestes, as saias compridas, conforme diz a palavra de Deus, tem sido o esteio da igreja. E as mulheres representam a noiva do Senhor Jesus. Tem que estar adornada, tem que estar no prumo. Então o testemunho das irmãs, irmãos, tem sido grande. Então por isso que o nosso irmão Paulo diz, ajuda essas mulheres. Oremos por elas, irmãos. Elogiemos essas varoas. Vamos ajudá-las na fé. E elas vão continuar dando testemunho. E o Senhor Deus continuará operando de uma maneira gloriosa. E aqui ele cita outros irmãos, cooperadores. Irmãos que têm cooperado nesse evangelho, têm cooperado nesta mensagem gloriosa, têm feito com que outros possam ser alcançados, têm divulgado esta mensagem maravilhosa. E o que tem acontecido? O evangelho de Deus está crescendo cada dia mais. Irmãos, enquanto a igreja está de quarentena, o Senhor Deus está salvando, o Senhor Deus está transformando vidas. Eu sei que essas palavras têm caído em boa terra, porque as nossas orações é essa, Senhor, que a tua palavra caminha para a boa terra, que ela entra, Senhor Deus, no coração. E nós vimos aqui, um dos irmãos disse, né, que o Deus desse século tem cegado as pessoas. E nós temos que orar a Deus para que Deus tire a cegueira, para que Deus tire muitas vezes aquele véu da incredulidade que tem colocado nos corações das pessoas e não tem visto o que o Senhor Deus está fazendo. Mas a palavra de Deus é aqui. Oremos pelos nossos cooperadores, para que os seus nomes, cujos nomes estão no livro da